O trabalhador brasileiro possui hoje seu código de direitos. Bom dia, somos alunos do segundo período da Unic Beira Rio. Nós vamos falar sobre a Constituição de 1946. Estamos aqui na Câmara Municipal de Cuiabá. Vamos entrevistar o professor de Constitucional, Benedito Pinheiro. Na verdade, a Constituição de 1946 é, para mim, uma das melhores que foi produzida no direito constitucional brasileiro. A questão da livre iniciativa e das liberdades e garantias individuais começou com essa Constituição, porque ela fez uma ruptura, ela rompeu com o período autoritário do Estado Novo e passaram a ter algumas garantias democráticas. Alguns censuram porque achavam que ela deveria ir muito mais além do que foi. Mas, na verdade, ela foi uma Constituição que teve alguns aspectos positivos para a democracia brasileira. E vocês, jovens estudantes, que são aceitos desse país, podem ter certeza que com essa Constituição houve um marco muito positivo para o regime democrático e republicano que hoje vivemos. Entre esses aspectos positivos da Constituição de 46, um deles foi a extinção da pena de morte. Na verdade, em qualquer regime democrático que vivemos, nós sempre causa uma estranheza quando falam de determinado crime, principalmente aqueles idiomas do país, que tem que haver pena de morte. Eu, como advogado, sou totalmente contra. Eu acho que a pena de morte não viria coibir a violência que hoje nós vivemos. Naquela oportunidade, houve essa vedação terminativa. Mas você também não pode esquecer, como aluno inteligente que também houve algumas garantias, inclusive dos direitos trabalhistas, que foi o direito de greve. Então ela teve uma concepção harmônica e positiva para o direito constitucional brasileiro. Naquela oportunidade, que saía daquele Estado autoritário, em que vigia a pena de morte, ela foi banida terminantemente. E até hoje, com algumas tentativas no Parlamento Nacional, não conseguiram vigorar que essa punição proibitiva pudesse haver na nossa Constituição. Embora que, se você for olhar pelo lado passional, pelo lado do coração, tem determinados crimes que você fica com vontade de, mas aí nós estaríamos cometendo o mesmo erro daquele que fez esse crime bárbaro, né? Então nós, como advogados, somos totalmente contra. Evidentemente que somos a favor de uma legislação penal que vise coibir totalmente a situação desses crimes chamados escandalosos, violentos, né? Mas dentro de um regime democrático que nós vivemos. O regime democrático que nós vivemos é esse que nós estamos aí, que a lei impera sobre todas as vontades individuais, mas respeitando também as suas garantias. Veja bem, eu sou um homem democrata. A Constituição de 46 instalou seus princípios republicanos. E nós temos que fazer aqui uma apologia do que foi o regime do presidente Goulart. O presidente Goulart, muitas vezes, é injustiçado. Ele tentou implantar em nosso país a reforma agrária, tentou mudar alguma estrutura vigente que tinha à época. Já o regime militar que se instalou nesse período que nós tivemos de autoritarismo, ele teve alguns pontos positivos, mas teve também muitos negativos, como a questão da liberdade. A questão que você avoca na sua pergunta, uma das coisas que deixou a desejar foi essa liberdade de expressão. Porque nós, seres humanos, todos nós, estudantes, políticos, advogados, professores, temos que ter certo grau de liberdade. E esta Constituição de 46, na época em que regia o Estado Novo, ela rompeu com essa situação para trazer alguns princípios basilares das garantias individuais. Então, naquela oportunidade, houve algumas proibições, principalmente a questão da censura. E nós temos hoje no país, graças a Deus, um regime democrático estabelecido e temos que respeitá-lo. Eu sou totalmente favorável
que nós tenhamos sempre em mente que nós devemos avançar. Avançar para o futuro com respeito e liberdade. E principalmente com fé no futuro desse país, que é um país muito rico e abençoado por Deus. Tá? Eu acredito que assim a principal característica que eu reputo de grande maneira para a Constituição de 46, além daquelas que eu já relatei nas perguntas anteriores, foi o estabelecimento do regime republicano e democrático do nosso país, ou a tentativa de estabelecer, já que rompeu com a estrutura do Estado no regime autoritário. Uma das grandes garantias que eu acredito que ela tenha prestado ao país foi justamente estabelecer a função fiscalizadora do Poder Legislativo. Aboliu um pouco essa forma autoritária do Poder Executivo, tem sobre outros poderes pela situação orçamentária. E principalmente deu ao Judiciário uma concepção de que todo cidadão pode buscar os seus direitos nas garantias constitucionais estabelecidas, principalmente quando ele se vê lesado nessas suas situações individuais. Mas há outros aspectos da Constituição de 46, o aspecto republicano. Já imaginaram o que foi essa garantia dada nesta oportunidade constitucional? Nós rompíamos com o regime vigente autoritário, o Estado Novo, e trazíamos para a sociedade uma possibilidade das garantias individuais. Exemplo do direito de greve. A organizações políticas partidárias, simbólica também, que não devemos esquecer, e caçou-se naquela época o regime do Partido Comunista. Eu acho que, na minha opinião, foi uma das pequenas falhas que teve aquela Constituição. Vou repetir para vocês, eu tenho pela Constituição de 46 um respeito muito grande. Se não foi ela a melhor, foi uma das melhores que já se instalou nesse país. O trabalhador brasileiro